Eu converso hoje com um especialista em atitude e comportamento organizacional, um consultor que tem feito a diferença em empresas dos mais diversos segmentos, abordando temas como motivação, liderança, vendas e atendimento ao cliente. É um dos mais requisitados do Brasil, o palestrante galã Rodrigo Cardoso. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Rogério? É um prazer estar aqui com vocês, uma honra ter sido convidado. E pode contar comigo aqui para poder colaborar aí com os ouvintes, com o pessoal que está na nossa audiência aqui, com as informações que eu possa ajudar a esclarecer um pouco mais sobre o nosso tema de hoje. Bom, Rodrigo, você é engenheiro formado pela USP, com pós-graduação em psicologia e há 20 anos ministra palestras em empresas do Brasil e no exterior. Como foi essa mudança? Quando você percebeu que esse seu talento de motivar as pessoas? Olha, Rogério, eu sou engenheiro, como você disse, me formei na USP, e eu era uma pessoa bem diferente, eu era uma pessoa tímida, insegura. E se as pessoas falam, não acredito que você era tímido, eu descobri que eu não era tímido, eu descobri que eu estava tímido e eu poderia mudar se eu tivesse um motivo para isso. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente é alguma coisa, mas a gente não é alguma coisa enlatada, fechada. Se tivermos motivação, motivo para entrar em ação, a gente muda. E foi numa palestra. Uma palestra que mudou minha vida, por incrível que pareça. Eu sentei lá na última fileira e naquele dia eu aprendi a escrever metas, traçar as metas e objetivos. E aquele dia minha vida mudou. Eu lembro que o palestrante falou algo mais ou menos assim: se você só tivesse 6 meses de vida, o que você faria? Quais são as coisas que você ainda deseja viver e você não viveu? O que você deseja fazer e você não fez? E aquilo mexeu comigo de um jeito que eu percebi que eu estava longe de ser o Rodrigo que eu queria ser. E eu lembro que eu saí daquela palestra transformado. Escrevi um monte de coisas das quais eu não sabia nem como eu iria conseguir, mas o palestrante falou que o papel aceita tudo, que basta colocar que ele aceita, e depois o como ele aparece ao longo do caminho. E tudo começou dessa maneira, Rogério. Foi por isso que eu acabei indo para a área de humanas, que eu acabei gostando de lidar com pessoas, fui fazer pós-graduação em psicologia, estudei programação neurolinguística, tive pessoalmente com Richard Blender, que foi o cara que inventou a PNL, inclusive tem alguns diplomas ali atrás, com Anthony Robbins, também tive com ele em Orlando, na Flórida e na Austrália, e fui me preparar para hoje estar podendo contribuir aqui com a nossa entrevista e de fazer palestras em diversas empresas. Uma pergunta do leitor Gabriel Esteves. Ele diz que ele tem uma equipe mista, uma geração nova e uma geração antiga. Ele diz que há disputas, intrigas, relacionamentos ruins. E que comportamento um gestor deve ter para reunir uma equipe desse naipe? Como é o nome do leitor? Gabriel Esteves. Gabriel Esteves. Essa é uma excelente pergunta, Gabriel. Eu sou convidado para falar para diversas organizações e é muito comum ter esse tipo de situação. Principalmente organizações onde nós temos revendedores. Às vezes os caras são antigos e vem uma galera nova, uma geração nova e tem um conflito. Em tudo que eu ensino sobre liderança, eu digo que o líder é alguém capaz de inspirar as pessoas a fazerem mais normalmente que elas fariam sozinhas, mais por elas mesmas do que normalmente elas fariam sozinhas. E um líder de verdade, quando ele tem uma situação com uma equipe mista como essa, o que ele precisa fazer? Explorar o talento de cada um. Primeiro, o líder precisa perceber que ele não se comunica com todo mundo da mesma forma. Independente do tempo de casa, independente da experiência, as pessoas são diferentes, têm personalidades diferentes. Então, por exemplo, pessoas com personalidades energéticas vai exigir um tipo de comunicação diferente das pessoas com personalidades serenas, que é diferente das pessoas perfeccionistas e diferente dos populares. O líder, identificando isso, ele já aumenta bastante a sua capacidade de comunicação, persuasão, para fazer com que a equipe tenha uma melhor performance. Segundo, ele deve extrair o melhor de cada um. Então, a equipe mais antiga, ele deve extrair dessa equipe e valorizar a experiência que eles têm. E a equipe mais nova deve ser valorizada, extraído a energia, o gás que normalmente eles vêm. Então, os mais antigos, via de regra, estão mais acomodados, se sentem mais donos da verdade, porque tem um tempo de casa. No entanto, não podemos invalidar a experiência que esse pessoal tem.
De qualquer forma, é visível que a galera que chega nova, as pessoas novas, elas vêm com bastante energia, com bastante vontade, já não com tanta experiência assim. Então o gestor ele deve valorizar a energia dos novos, valorizar a experiência dos antigos e trabalhar muitas vezes eventos que possam fazer com que esses grupos eles interajam. É aí que normalmente eu sou convidado. Normalmente eventos como convenção de vendas ou convenção onde há uma integração, uma dinâmica que vem um consultor com qualidade para integrar, para melhorar o relacionamento dessa galera, onde um possa respeitar o outro. Os antigos respeitam e percebem a energia dos novos e conseguem perceber como isso pode ajudá-los, e os novos respeitam e percebem a experiência dos antigos. Esse é o caminho. Como você define liderança e quais os tipos de liderança que existem? Liderança, eu já vi definições do Peter Drucker, de Tom Peters, de Stephen Covey, várias definições, mas aquela que eu mais gosto é aquela que eu acabei de falar agora há pouquinho. Líder é alguém capaz de inspirar. Perceba o verbo não é motivar, o verbo não é mandar, é inspirar. Líder é alguém capaz de inspirar as pessoas a fazerem mais por elas mesmas, normalmente do que elas fariam, mais do que elas fariam normalmente sozinhas. Então, líder, alguém capaz de inspirar as pessoas a fazerem por elas mesmas, muito mais do que elas fariam normalmente sozinhas. O exemplo que eu costumo dar é de William Wallace. Essa é uma história real, não sei se você assistiu o filme Coração Valente, mas na batalha final, o William Wallace, ele está ali tentando libertar a Escócia do domínio inglês. E na batalha final, os escoceses olham para aquele exército inglês, com armas avançadas, com um número muito maior de soldados, e os escoceses com armas precárias e um número menor de soldados. E o William Wallace fala, vamos para a guerra? Eles falam, vamos nada, a gente vai morrer. Se eu prefiro voltar para casa e viver. E aí um líder consegue fazer uma grande diferença na história. Ele diz, tudo bem, você pode voltar para casa e viver, mas você pode ir para a guerra e pode morrer também. Só que você, se voltar para casa para viver, você vai passar o resto da vida pensando, dando tudo para voltar nesse momento e dizer para esses ingleses que sim, eles podem tirar nossas vidas hoje, mas eles não podem tirar a nossa liberdade. E com esse discurso ele inflamou o exército. Essa é uma história real. O exército, o que o líder fez ali é uma técnica chamada ponte ao futuro. Ele levou a mentalidade de toda a equipe para o futuro, pensando, associando dor e prazer, e mostrando para eles que se eles fossem embora, eles iriam se arrepender. E não deu outra. Ele inflamou o exército escocês, foram para a guerra, e com um número menor de armas precárias, mas com paixão, com vontade da liberdade de se verem livres, ele conseguiu conquistar a vitória naquele dia. Então, essa para mim é a melhor definição de liderança. É quando um líder ele consegue entender qual é o sonho do seu liderado, quais são os objetivos pessoais, e ele mostra que através do trabalho que tem que ser feito, ele consegue ajudar o liderado a extrair o melhor dele, para ele mesmo, não para a empresa e não para o líder. A empresa e o líder vai ter isso como consequência, mas em primeira instância, o liderado só vai dar o melhor dele por ele mesmo, e o verdadeiro líder sabe disso. Os tipos de liderança que eu ensino são o líder-chefe, o líder paternalista, o líder motivador e o líder inspirador. Não tem certo, não tem errado. Todos têm seus pontos positivos e negativos. Como eu disse aqui, o inspirador, em minha opinião, é o melhor de todos, sem dúvida, porque ele inspira as pessoas. Mas o motivador, muita gente confunde, acha que o motivador é o melhor líder que tem. Motivador, para mim, é aquele cara que nem aquele cara do circo que equilibra pratos. O tempo todo precisa da presença dele. Quando ele sai, a equipe desanima. Já o inspirador, não. O inspirador, o fato dele inspirar, a equipe continua trabalhando com muito afinco. Por quê? Porque eles estão fazendo isso, todo o projeto e o trabalho, pensando neles também. O líder-chefe, muitos profissionais de recursos humanos costumam falar mal do líder-chefe, dizendo que é o líder antigo, o líder do passado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é o líder pelo medo. E eu concordo em parte. Na maioria das vezes, o líder-chefe é um líder dinossauro e está ultrapassado. No entanto, em alguns momentos, nós vamos precisar ser líder-chefe. Quando? Momentos de crise. Momento em que o barco está afundando, não dá tempo de perguntar, vem cá, você prefere içar as velas ou pegar o timão? Ou talvez manejar o leme? Qual é a sua melhor aptidão? Não dá tempo disso. Em momentos de crise, o líder tem que ser chefe. Você vai para a vela, você para o timão, você para o leme. Na verdade, é o que fez David Barioni na época da Gol, quando ele ainda era vice-presidente
e ele assumiu toda a liderança para lidar com aquela situação do acidente da Gol, não sei se você se lembra, na selva, e ele seguiu um arrisco, um camalhaço de 2.700 páginas. Ele tirou da comissão de crise as pessoas que não sabiam ter controle emocional. Não importa se o cara era da família dele, você não tem controle emocional para lidar com a situação, tá fora. Outro cara que é um exemplo de líder-chefe e que tem grandes resultados, o Bernardinho. São líderes justos, exigentes e que lideram em momento de crise. Então vamos lá. Já falei do líder-chefe, do motivador, o líder paternalista. Esse líder, na maioria das vezes, ele é o péssimo líder, ele é o famoso líder galinha. É aquele líder que cuida dos pintinhos e ninguém mexe nos pintinhos dele. Ele é o líder que protege a sua equipe, é um líder que aceita o mesmo erro mais de uma vez. Ele é aquele líder que ele acaba estragando. Por quê? Porque o colaborador erra, ele vai lá e aceita o erro, e erra de novo, e aceita. O líder paternalista, ele não é um dos melhores líderes definitivamente. No entanto, como eu disse aqui, tem momentos que você vai precisar ser paternalista. Quando? Momentos em que o seu liderado ele está passando por alguma situação pessoal difícil. Então, nesse momento, não é momento de dar porrada nele, não é momento de brigar, de exigir, de dar uma de chefe. O momento em que o liderado está passando por uma situação pessoal difícil, nesse momento, se um líder tiver a sutileza e a percepção de ser paternalista, ele vai ganhar aquele liderado para o resto da vida. É o momento que ele chama numa sala para conversar e aí sim ele percebe que a situação exige um outro tipo de tratamento. Aí sim ele vai agir como pai. São momentos raros, pequenos, na maioria das vezes o paternalista estraga a sua equipe, mas são momentos que se o líder tiver a percepção, tiver a sensibilidade para perceber quando ele deve ser paternalista, ele consegue grudar a sua equipe de uma maneira. O problema das pequenas empresas atualmente é que a pessoa tem uma expertise muito grande, tá? Tem um conhecimento muito grande do seu negócio, às vezes abre uma empresa, mas o problema dele, na maioria das vezes, é vender. Tá? Então eu queria falar um pouquinho sobre vendas, por exemplo, sobre estratégias de vendas e as leis de vendas. Vendas é o combustível de qualquer empresa. Uma empresa sem venda não é uma empresa lucrativa e ela não sobrevive. Por isso que existe tanto foco na venda. Uma empresa que vende, ela tem dinheiro em caixa e ela consegue se acertar. As 3 leis de vendas, ela fala sobre a lei da escassez ou perda, lei da reciprocidade e a lei do contraste. A lei da escassez ou perda é um gatilho mental que mostra que nós, seres humanos, não gostamos de nada que está acabando. A lei da reciprocidade, ela diz, dê alguma coisa para o seu cliente sem querer nada em troca, entre aspas, ele vai ficar te devendo uma. E a lei do contraste, ela diz que quando você for apresentar um produto ou serviço, apresenta sempre do valor mais alto para o valor menor. E aí sempre, qualquer coisa que você falar depois da primeira opção, na cabeça do seu cliente, será um valor menor, vai ser mais atraente para ele. Ao invés de você começar do produto mais barato e ir para o mais caro, faça sempre o contrário. Essas são as 3 leis. Atualmente, existe um novo modelo de negócios. É porque essa pergunta é um tanto quanto abrangente, porque depende especificamente se a sua empresa trabalha com serviço ou com produto. Normalmente, a empresa de produto trabalha em escala com uma margem de lucro menor. Normalmente, a empresa de serviço trabalha com uma margem de lucro maior e não tanto em escala, mas tem as suas exceções. É importante você perceber o seguinte, que independente da área que você atua, nós estamos num novo momento de transição. Muitos empresários não perceberam isso ainda. Nós estamos num momento de transição em que acabou a era do marketing da esperança. O que era o marketing da esperança? Você faz uma página na internet, faz um e-commerce, você manda propaganda via e-mail e espera, por isso marketing da esperança, que alguém compre o seu produto ou serviço. E você já sabe o percentual disso. A gente vira aí entre 0,5% a 1% de resultado. Tem resultado? Tem, mas você vai gastar uma boa grana para ter resultados. Agora, nós estamos num momento, numa transição para o marketing da reciprocidade. E o que é o marketing da reciprocidade? É quando você dá de presente alguma coisa muito valiosa e o seu cliente, no seu nicho, claro, e o seu cliente ele fica em dívida com você, inconscientemente falando. Por exemplo, são raras as vezes que eu dei entrevista no passado. Por quê? Porque o que eu estou te falando agora são coisas que as empresas pagam e pagam caro para o Rodrigo ir lá no momento vivencial e oferecer isso diretamente para os colaboradores, para os profissionais de vendas.
E por que cada vez mais eu tenho oferecido conteúdo sem custo nenhum? Seja pela internet, ou através de estratégias de marketing vivencial, ou mesmo mandando pelo correio, alguns bônus, enfim. Porque eu estou percebendo, e não só eu, como grandes líderes, eu faço parte de um mastermind de grandes empresários, que quanto mais você dá, mais você recebe nessa modalidade que nós estamos vivendo, nesse momento de mercado. Então, se você tem a famosa amostra grátis, lembra disso? Sim. Tem alguns gatilhos que funcionam, e funcionam de verdade. Por exemplo, no mercado, você vai lá e oferece um pedacinho de queijo de presente, claro, nem todo mundo vai comprar, mas que as vendas do queijo aumentam, não, mas incrível, aumentam. Por quê? Porque a pessoa fica em dívida, ela pega um pedacinho, ela fica sem graça de não levar. Nem todo mundo é assim, mas a maioria é. A maioria gosta de retribuir aquilo que ela recebeu. Então eu diria para você que está me assistindo agora, para pensar nisso, o que você pode oferecer para o seu cliente que tenha qualidade de transformação sem cobrar nada dele? É verdade, quebra esse paradigma, ofereça. E depois você vem com um conteúdo mais profundo, com um produto que a gente pode chamar de upsell, uma venda superior, e aí você então consegue ter um resultado muito maior. E eu vou te falar, um marketing da esperança, você vende para quem está desesperado pelo seu produto ou serviço, e para aquelas pessoas que não só estão desesperadas, mas que também vão ter um leque de opções. Um monte de concorrente está ali vendendo a mesma coisa que você. E normalmente a briga acaba sendo pelo preço. O marketing da reciprocidade não. O marketing da reciprocidade, você ativa um gatilho mental no seu cliente que talvez ele precisasse do seu produto ou serviço, mas ele nem sabe disso. No momento em que você entrega alguma coisa para ele, ele fala, caramba, isso que essa empresa vende, eu não sabia, mas isso vai me ajudar muito. E aí a gente aumenta para a espantosa margem de 30% a 40% de resultado. É essa a verdade. Tem mais uma pergunta da leitora Estela. Ela é do ramo de descartáveis para salões de beleza e clínicas de estética e está com uma tremenda dificuldade de entrar e se fixar no mercado. Ela pergunta se a contratação de um bom gerente comercial pode gerar resultado em um curto espaço de tempo. E diz que o produto dela tem muita qualidade e é conhecido no mercado, né? Será que uma contratação pura e simples resolve o assunto? Pois é. Rogério, e Estela, né? O nome dela? Estela. Isso. Estela, claro que ter uma pessoa extraordinária na sua equipe vai fazer uma diferença. É sempre bom você se estar à volta de pessoas que eu chamo de extraordinárias. São pessoas que fazem mais do que elas são pagas para fazer. Elas não olham o quanto elas recebem por quanto elas entregam. Mas eu vou aí de encontro com o Rogério. Talvez não seja o suficiente. O que eu quero dizer é o seguinte: colocar todas as suas esperanças em aumentar suas vendas numa única pessoa, numa única contratação, provavelmente não vai resolver o problema. Para resolver esse problema, você precisa olhar de uma maneira mais sistêmica, dar uma olhada em tudo que está acontecendo. Exatamente por que as vendas não estão acontecendo. Qual tem sido a abordagem no cliente? Qual tem sido, quais os números que vocês têm, as métricas de vocês? Quantas visitas são feitas por dia? De que maneira são feitas? O que o mercado está fazendo? O que o seu concorrente está fazendo? O seu melhor concorrente, aquele que vende mais, qual é o modelo de vendas dele? Ele só tem um supervisor, um bom comercial, ou ele tem algo a mais do que isso? Existem 3 tipos de modelagem. Então, assim, primeiro, ter metas. Você tem que saber que tipo de cliente você quer atingir. Você já me falou, salões de beleza. E qual é o volume de negócio que você quer fazer. Você tem que ter as metas. Número 2, você precisa urgentemente avaliar o mercado. Todas as possibilidades. O que os concorrentes estão fazendo, sua rede de relacionamentos, os níveis de profissionais de vendas que você está colocando no mercado, se existem outros canais possíveis, se não a venda tete a tete. E terceiro, entrar em ação consistente e constante. Sem ação não tem resultado. Então é importante que tenha todo um projeto, todo um plano de ação completo e não simplesmente colocar suas esperanças num bom profissional.
E dizendo mais uma vez, um bom profissional, ele é absolutamente necessário para fazer uma diferença. Eu só me pergunto aqui se só ele vai resolver o problema. E eu duvido, eu acredito que não. Eu acho que tem que ser feito algo a mais. Talvez ele possa ajudar a entender todo esse projeto de uma maneira geral, de uma maneira mais sistêmica, como eu disse aqui. Talvez isso sim possa acontecer. E para o resultado de curto prazo, que é sempre aquilo que a gente deseja, né? A gente quer que a coisa aconteça no curto prazo, eu só vejo uma maneira, ação maciça. Então, a estabelecer um plano e entrar com tudo para o seu mercado de oportunidades de vendas, com todo o gás, com toda a energia, aí sim pode ter a possibilidade dos resultados acontecerem mais rápido. Então, uma pergunta da leitora Dalva Moreira. Alguém pode estar motivado a tomar uma atitude e mudar o rumo da sua vida, a tomar uma decisão e fazer alguma coisa diferente. Mas como distinguir entre uma atitude dessas, de coragem, e um passo de risco? Pois é, a verdade é que toda atitude de coragem é um passo de risco, não tem outro jeito. O que você pode fazer é minimizar os riscos. Então, não existe, eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso, nenhum empreendedor, ninguém que tenha tido resultado que não tenha arriscado, porque não tem jeito. Você vai criar um projeto novo, algo novo, você vai ter uma margem de risco. Quanto menor for a sua margem de risco, mais caro você vai pagar por isso que as franquias são mais caras, por isso que se paga royalties. Por quê? Porque a franquia diminui a margem de risco. Você sabe que aquela marca é conhecida, que os clientes compram, aí você paga um belo royalty para o franqueador. Porque ele criou um modelo de negócios que minimiza os riscos. Agora, existem maneiras de minimizar os riscos sem gastar tanto dinheiro. Como? Mais uma vez, observando a concorrência, observando o mercado, fazendo um plano de negócios. Eu recomendo bastante um curso, nesse caso dessa pergunta, chamado Empretec, do Sebrae, onde você vai aprender o que é um business plan, o que é um plano de negócios, você vai aprender as características empreendedoras. Pessoas de sucesso têm características em comum, e uma delas é a característica de assumir riscos. Agora, você pode minimizar esses riscos, como eu disse aqui, conhecendo quem já fez, qual o caminho, conhecendo o mercado, e aí você não vai atirar tanto no escuro. Inclusive, no marketing digital, por exemplo, existe a possibilidade de você fazer uma venda antes mesmo de ter o produto. Você lança a venda, faz uma pesquisa e se tiver cliente para comprar a sua venda, se tiver audiência ou plateia, como você quiser chamar, aí você implementa e lança o produto. Eu conheço vários empresários que fizeram primeiro o marketing e uma vez que ele percebeu que tinha mercado para aquele marketing, para aquilo que ele estava oferecendo, aí ele criou um produto de qualidade com tempo para fazer isso. São algumas estratégias, mas é difícil você ir para o mercado com motivação e empreendendo sem assumir nenhum tipo de risco. Eu nunca vi. É importante você ter força para isso. Por outro lado, também é legal deixar claro que uma maneira de minimizar e se sentir mais seguro é você ter uma margem, né, de segurança, ou você ter uma verba disponível, ter um dinheiro guardado. Eu costumo dizer para as pessoas assim, quem quer, por exemplo, largar um emprego e abrir um próprio negócio, faça isso no momento em que você tiver uma margem de segurança, uma maneira... Eu gosto sempre de pensar o seguinte, Rogério, se der tudo errado, qual é o pior que pode acontecer? Eu suporto esse pior, eu tô confortável com isso. Se eu aguentar o pior, então beleza, eu vou para frente. Se eu não aguentar, eu minimizo esse pior, entende o que eu quero dizer? Os riscos, para na hora que eu estiver pronto, aí sim eu implemento, entro em ação e vou para cima com o meu projeto. Conhecimento é o primeiro passo. Na verdade, conhecimento é o único investimento que ninguém tira de você. Isso que você está fazendo agora, assistindo essa entrevista. Você vai aprender e vai guardar para sempre. Ninguém nunca mais tira isso de você. Não é verdade? Conhecimento é investimento. Uma vez que você coloca aqui dentro, acabou, é seu. Uma vez perguntaram para Henry Ford, Henry Ford, se você perder tudo, o que você faria? Ele falou, em 2 anos eu faria tudo de novo, porque está tudo aqui dentro. Então é isso aí, conhecimento é o nome do jogo. E nas minhas palestras, como eu trabalho com atitude e comportamento, eu ainda digo o seguinte, a atitude ainda vem antes do conhecimento. Porque com atitude você adquire conhecimento, mas nem sempre o contrário é verdadeiro. Nós conhecemos pessoas que têm MBA em Harvard, pós-graduação em Massachusetts, mas a pessoa é arrogante, é prepotente, acha que não tem mais nada para aprender. Essa pessoa não vai ter muito espaço de crescimento na vida.
Em contrapartida, aquela pessoa que nem tem tanto conhecimento assim, mas tem vontade de aprender, tem brilho nos olhos, tem garra e determinação, essa vai longe. Bom, eu faço mais uma parte. Eu já sou fã do Rodrigo Cardoso já há muito tempo. Ele escrevia na revista lá no começo, 6 anos atrás, e era Obrigado. muito bacana. Eu tenho visto muitas palestras dele, muitos vídeos dele no YouTube. E essa pergunta é minha, pessoal, tá? Porque eu gostaria que você tocasse no assunto, porque eu andei recentemente usando algumas táticas, e essa tática eu achei fantástica. O poder das perguntas. Fala um pouquinho para mim sobre isso aí. Rogério, eu ensino que quem pergunta tem o controle, quem responde é controlado, sempre. Seja numa conversa com seu cliente, com sua esposa, com seu marido ou com seus filhos. Numa conversa 2 a 2, quem pergunta tem o controle, quem responde é controlado. Então, nós precisamos criar o hábito de aprender a fazer perguntas quando nós estamos dialogando com alguém. Porque você consegue conduzir a conversa, você consegue aprender. Em um processo de vendas, perguntar é obrigatório. No atendimento ao cliente, perguntar é obrigatório, porque você consegue voltar para o rumo. Está desviando muito do rumo, você volta rapidamente. Eu costumo dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma palestra na Honda, para o Consórcio Nacional Honda, e eu disse o seguinte: imagine 2 exemplos. Um vendedor com treinamento sobre perguntas e outro sem treinamento. O vendedor sem treinamento, o cliente chega e pergunta assim: você tem uma motocicleta, quanto custa aquela moto? E o vendedor fala: aquela moto custa R$8.000. Aí diz assim: você tem na cor azul? E o vendedor fala: não, meu senhor, infelizmente azul está em falta. O que acabou de acontecer? Ele acabou de perder a venda. É uma verdade, porque ele só respondeu as perguntas. Agora, o vendedor treinado, ele responde a pergunta se for necessário, mas ele emenda: quanto custa aquela moto? Aquela moto custou R$8.000. O senhor está procurando essa moto para lazer, para trabalho? Qual é o objetivo? Quem está no controle agora? Agora é o vendedor que está no controle, porque ele fez uma pergunta que eu chamo ou, uma pergunta de possibilidades, onde qualquer uma das duas gera um interesse para ele, e ele manteve o controle. O cliente fala assim: eu estou procurando uma moto para trabalhar. Eu só procuro uma moto para trabalhar, é confortável, econômica, o que é mais importante para o senhor? Eu preciso de uma moto para trabalhar que seja econômica. Vocês têm na cor azul? Olha lá, o cliente pegando a vara de pescar de novo, assumindo o controle. O vendedor, sabiamente, ele diz: azul, infelizmente, está em falta, mas nós temos uma preta e uma vermelha que, inclusive, sai muito. Olha a lei da escassez aí, a lei da perda. Qual das duas o senhor acha mais bonita, a preta ou a vermelha? Percebe como muda todo o cenário? Eu não estou dizendo que o segundo vendedor vai vender, mas eu garanto que as chances dele vender são infinitamente maiores do que o primeiro. Então, perceba, as perguntas, elas têm poder numa persuasão, numa conversa 2 a 2. E também... tem gente que fala assim: tudo bem, Rodrigo, eu entendi que eu tenho que fazer perguntas, eu entendi que a pergunta faz diferença, mas o que eu pergunto? Se você não souber o que perguntar, faça perguntas de verificação, do tipo: o senhor concorda comigo? Entendeu o que eu falei? Isso faz sentido? Estamos falando a mesma coisa? O senhor gostou disso? Perguntas do tipo ou. O senhor prefere pagar à vista ou parcelado? Vamos nos encontrar na segunda ou na terça? Quando é melhor para o senhor? Na parte da manhã, da tarde ou da noite? Qualquer uma das respostas, o encontro está feito. Qualquer uma das respostas, a venda está feita. Ao invés de perguntar: o senhor vai pagar à vista? Você pode ter 2 respostas, sim ou não. Agora, quando você faz a pergunta ou de fechamento, o senhor prefere pagar à vista ou parcelado? Qualquer uma das 2 respostas, a venda aconteceu. Faz sentido? Olha eu perguntando. Faz muito sentido, né? Funciona. Bom, Rodrigo, finalizando, você tem várias palestras sobre esses temas todos, todas essas dicas. Deixa o endereço do seu site. Olha, eu tenho alguns sites. Tem o meu site pessoal, Rogério, que é o www.rodrigocardoso.com.br, que é o meu próprio nome. Mas eu queria, em particular, aqui dar um presente para a sua audiência. Em breve, eu vou estar lançando um treinamento gratuitamente pela internet, chamado As 7 Leis do Sucesso. São 4 aulas de treinamento falando sobre cada uma das leis, sobre a importância de você ter metas, relacionamento. Minha esposa Rosana Braga participa, que ela fala muito sobre relacionamento amoroso. Enfim, eu vou estar lançando. E para que você possa receber de presente,
E eu já quero dar um presente então também para quem está nos assistindo. O site é o www.ultrapassandolimites.com.br. De novo, www.ultrapassandolimites.com.br. Ao acessar esse site agora, você vai ter lá uma captura do seu nome e e-mail para você já receber um presente. Eu não sei se você sabe, Rogério, eu sou um leitor assíduo. Eu já li mais de 900 livros na minha vida. Eu leio há 20 anos quase 2 a 4 livros todos os meses. E isso faz uma diferença enorme. Desses 900 livros, tem 30 livros que mais mudaram a minha vida. E eu entrego de presente, então, para quem entregar ali nome e e-mail, imediatamente você vai receber essa lista dos 30 livros que mais mudaram a minha vida. Livros como Como Fazer Amigos, de Dale Carnegie, O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, que curiosamente não tem nada a ver com vendas, Poder Sem Limites, Desperte Gigante Interior, de Anthony Robbins, Até as Águias Precisam do Empurrão, olha que título lindo, A Mágica de Pensar Grande, de Dr. David Schwartz, Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker. Então são 30 livros que eu recomendo que se você ler 15 minutos de um livro por dia, equivalem a 7 horas e meia no final do mês. Qualquer um consegue ler no mínimo um livro de 100 a 150 páginas se ler 15 minutos de um livro por dia. E se você quer ser ativo, quer pegar livros que faz você tremer, assim, que te coloquem em ação, livros que não são chatos, que você vai até o fim, pode pôr o e-mail lá então em www.ultrapassandolimites.com.br, deixa o seu primeiro nome, o seu e-mail, vai receber a lista dos 30 livros imediatamente. E em breve, se eu não estou enganado, no meio do ano agora, a gente já vai estar entregando aí, você vai receber no seu e-mail, a gente vai começar a se relacionar, você vai receber as 7 leis do sucesso de presente do Rodrigo. Eu conversei com o Rodrigo Cardoso, especialista em atitude e comportamento organizacional. Rodrigo, muitíssimo obrigado pelas informações que você passou, pelas dicas, foram ótimas, excelentes. Tive um prazer enorme falar com você, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Tio. Eu que agradeço, Rogério. Muito obrigado pelo convite. Conta sempre com a gente. Estamos aqui para ajudar, para contribuir. E um forte abraço aí para a sua audiência. E, pessoal, vale a pena no Conalink. Vai lá, porque realmente tem muita coisa boa e você vai aprender bastante. Fica com Deus e até a próxima.